diretor Francis Ford Coppola. E sim, você fala Coppola. Agora sabemos que não é Coppola, é Coppola. E vamos tentar mudar Sim. na sua cabeça, na nossa cabeça, Vamos- a forma de dizer esse nome. A gente quer educar uma nação inteira a mudar a pronúncia do nome desse grande diretor que está aqui entre Então, nós. Francis Ford Coppola participou de uma conversa sobre cinema no Teatro B32 em São Paulo, ocasião que muitos reconheceram como uma masterclass, já que o cara é mestre e deu uma aula, não é? É isso Maravilhoso. que define uma masterclass. Lembrando que Coppola vai conversar com Igor, e somente com Igor, neste universo dos podcasts, em uma entrevista exclusiva que vai ao ar na sexta-feira, no canal do Flow. Então, se você quer conferir esse papo exclusivo, fica ligado, é na sexta-feira. À medida que acabar essa entrevista, fique esperto, volte aqui para o Flow News, pois temos uma surpresa para vocês, tá? Temos uma surpresa para vocês. Então, na sexta, vocês confiram Às 7 horas no canal do Flow Podcast. a entrevista com Francis Ford Coppola e depois volta aqui pro canal do Flow News que eu e Daniele vamos dar Tem um uma babado surpresa aqui. aqui. A gente vai fazer a nossa Tem um parte babado aqui pra vocês. É isso. Agora, dado o serviço, a gente vai pro conteúdo, pois tínhamos um infiltrado, Caio Sandin, o homem que aqui tem um microfone e que vai nos ajudar a contar tudo que aconteceu por lá. Foi emocionante, garoto? Foi emocionante demais, foi muito legal poder acompanhar um cara que estava disposto a transmitir informações. Ele estava ali para responder perguntas, ele estava sem paciência pro pessoal falando: ai, você é meu ídolo, você é um gênio, nossa, que honra ter você respirar ao mesmo ar. Ele falou: tá bom, vamos lá, qual que é a pergunta, meu amigo? Vamos lá, que tem muita gente para perguntar. Ele estava sem tempo, irmão, mas ele estava sem tempo no sentido de querendo fazer, falar, conversar, ouvir as questões e tentar trazer o máximo de respostas possíveis. E foi muito legal ele falando um pouquinho sobre também como é que ele enxerga a indústria, como Megalópolis foge da indústria. Tiveram vários assuntos muito legais. Ele falou um pouco sobre a magia do cinema, de como ele enxerga a atuação, a parte de atuação, de roteiro, como é que é um pouco de tudo disso. Foi muito legal de poder acompanhar isso, né, Paulinha? Muito que bem. Então, agora a gente vai trazer o primeiro trecho em que Coppola fala sobre como ele enxerga o cinema que é feito hoje em Hollywood. Vamos conferir. The past becomes the wallpaper of the future. I mean, if you want to buy a painting, you don't want to buy a French Academy painting. You want to buy a Matisse, and everyone thought Matisse was terrible at the time. Or, you know, the things that are really new are judged very harshly for a while, and then after a while, people begin to understand and are changed. You have to understand that movies today are like fast food, that companies spend hundreds of millions of dollars to make a potato chip that is addictive and habit forming, so you want to keep eating it. They're doing the same thing with movies. They're saying a movie has to be this kind of movie and has to say the song. They want movies to be like Coca-Cola, that you always keep liking over and over. But art is not Coca-Cola, and art changes. And what you like today is going to be different. The films your grandchildren make is going to be something we can't even imagine. So the idea to expect that art is going to stay the same and be the same taste that they want you to believe is simply not true. Ele cutucou, né, Caio? E teve mais. Teve, ele cutucou bastante coisa, ele cutucou muito essa indústria, ele falou muito desde o começo da indústria, ele falou um pouquinho sobre umas coisas que a gente vai até trazer uns trechinhos mais pra frente sobre isso. E é interessante que ele fala um pouco também sobre a questão dos verdadeiros artistas. Ele comparou o cinema muito com mágica, que é uma coisa em que você tem que estar ali e que não existe de verdade. Se você for ver a tela onde o cinema passa, não tem nada, não tem uma pessoa ali atrás. Você tem que se entregar pra arte, assim a arte te modifica. E ele comparou, que eu achei muito interessante, o cinema e a arte como um todo com o esporte. O esporte é uma coisa que é o aqui e agora. Daqui a 2 dias, o jogo de ontem não vale mais nada. Enquanto a arte, você vai crescendo com ela, você vai avaliando, ela vai crescendo na sua cabeça, você vai mudando através da arte que você consome. Daqui a 10 anos, você assistir o mesmo filme, vai ser um filme diferente. Então ele comparou essa coisa de a arte poder ser questionadora e a arte trazer essas reflexões durante toda a conversa que teve ali com a gente. E aí ele falou um pouquinho sobre os revolucionários da indústria, como é que é essa revolução, ou o que é
como é que ele se considera um revolucionário, ou como que a arte não funcionaria sem pessoas que revolucionem e que tragam essa novidade? I don't believe you can make art without a risk. Making art without a risk is like making babies without sex. It's not possible because you must risk leaping into the unknown. You must be free and unafraid to go into the unknown because the answers are unknown, both in art, in politics, in society. There has to be risk. E teve um momento, Daniele, que foi o quê? Gringos explicam o Brasil para o brasileiro. Sabe como é? Que ele falou sobre a história dele buscar inspiração para o filme novo, para o Megalópolis, em Curitiba. Ótimo. Vamos conferir. Every place in the world that I thought could be an example for a society that made its people happy and solved difficult problems intelligently without just throwing money out of it. And I came upon a man whose name was Jaime Lerner, and he was the governor of Paraná, and he was the mayor of Curitiba. And he hosted, I went to Curitiba years ago, as the gentleman said, and it was the prototype for what I was doing with Megalopolis, because what had happened in Curitiba was they realized that there was going to be Sao Paulo was going to become greatly more populated. This is like 30 years ago, and they knew Sao Paulo was going to have a tremendously big population, but so was Curitiba. And they decided to have a meeting to discuss what could they do in Curitiba to make it a better place to live and to be able to accommodate so many people. And one of the young architects who was on the committee, they invited a school of architecture, he became the mayor, and that was Jaime Lerner. And he had a lot of wonderful ideas. And for example, if I can take 2 minutes to talk about the ideas of Curitiba, which was that the idea that there was a favela in Curitiba, and these people, of course, were taking power from the power lines. And he thought if he could get them to bring the garbage down sorted, that would be a very good step. So he went to the vegetable growers and he said, do you have a lot of vegetables that at the end you don't sell because they're not as beautiful as the ones you sell? And they said, yes. So he said, would you donate it to the city? They said, yes. So he offered the favela that if they sent the garbage down sorted, he would give each one a basket of fresh vegetables. And they did, and it worked. And today, in the world, the place that has the highest degree of garbage sorting is in Curitiba still, after all these years, because of the brilliance of Jaime Lerner. Then he said, well, we need a rapid transit. We need like a subway system, and that would cost $300, $400 million, and for sure someone would steal half of it. So he said, let's not do it that way. And I won't take the time to explain how he did it, but he did it with a very brilliant way of making an inexpensive station that was at the level of a bus, a regular bus, so that people could be on that level. And even if you had a wheelchair, it would go up. And when the bus came, if it aligned, the doors would open like rapid transit, but it would cost nothing. Mais personalidades brasileiras também foram um tema ali para o Coppola. Glauber Rocha, por exemplo, até Dom Pedro, não é isso, Caio? Exato. Ele falou um pouco do Glauber Rocha, que é uma pessoa que inspirou muito ele, que ele achava incrível como o Brasil tinha cineastas incríveis como Glauber, como Cidade de Deus com o Walter Salles, falou um pouco desse cinema, e falou que ele recebeu o Glauber Rocha na casa dele uma época, que ele ficou lá hospedado, e que o Glauber exilado, e que o Glauber vinha chorar no ombro dele e falar, nossa, eu nunca vou poder voltar pro meu país, que tristeza que é ter que ficar aqui, vendo de longe tudo isso e nunca ser recebido. Ele acabou voltando,
voltando, né? Até o Coppola relembrou que ele voltou e morreu por aqui também. E aí ele falou de Dom Pedro II, que foi uma das grandes aleatoriedades, que ele falava Pedro II. E aí, Caramba! Dom Pedro II, e ele falava que ele se inspirava porque ele achava que era uma coisa muito interessante, que Dom Pedro abdicou do poder e entendeu que o Brasil não precisava de um imperador e que aquilo era o momento dele abrir mão e que ele se inspirou muito também nisso para poder fazer alguns personagens ali no Megalópolis e tal. Aí a mediadora falou que ele estava um pouco enganado, né? Que ele estava com umas informações um pouco desencontradas, mas ele ficou, então tá bom. Tudo bem. Então tá bom, então. Deixa quieto, né, Daniela? Ele pode tudo, né, A o essa Coppola. altura do campeonato. A essa altura do campeonato, esse homem faz o que ele quer. Mas será que sempre foi assim? Será que Francis Ford Coppola sempre fez o que quis no seu cinema, com seus filmes? Ele fala sobre isso. Well, good question. You know, when I was very young, I got this job to direct The Godfather, and I had no power at all. I was always being told, "Oh, you're probably going to get fired." So I became very Machiavellian. In other words, I became tricky, and I tried to use skill to stay in power. So in a way, I became Michael Corleone. So then I found myself made 2 Godfather pictures, and they were very successful, and everyone made lots of money, and even I won lots of Oscars. But when I said what I wanted to do next, it was Apocalypse Now. They said, no, you can't make it. I said, well, what good are Oscars and money if I can't make the movie I want to make? So I threw all the Oscars out the window, and they all broke. My mother, of course, picked them up and said, she went to the Academy and said, oh, my poor son, his housekeeper was dusting the Oscars and they fell. So she got them replaced, but they were mangled. They were really, and I said, what's the point of doing that if I can't make the movie? Do you know who owns Apocalypse Now? Do you know? Me. You know why? Nobody wanted it. So I ended up being in debt, and in those days interest was 21%, but people kept going to see Apocalypse Now. To this day, they're still going to see it, and that's how I paid off the debt. So artists can't worry about risk. Risk is for businessmen, you know, and ultimately if they become trillionaires, they're going to be really miserable, because I don't know anyone who's a billionaire who's happy. So that's my answer to that. Muito legal ver aí o que pensa Francis Ford Coppola. E teve também um momento que ele falou das suas tragédias, né? Das nossas tragédias, né, Caio? Todo mundo tem uma perda, algum momento ali marcante na vida. E ele comentou um pouco sobre isso também, né? Então, ele perdeu a esposa recentemente, então ele tá bastante magoado com isso. Ele fala que agora ele não tem mais a companheira que ele acordava todo dia para poder discutir os assuntos do dia. Então, ele tava falando que agora os grandes prazeres que ele pode ter é ouvir música e ler livros, porque o resto tudo faz mal na idade dele. Então, ele se atém ao que ele pode. Não, e a mulher dele ficou super famosa também por um documentário que ela fez do Apocalipse Now. Porque esse filme realmente foi um tratado, assim, aconteceu de tudo, infarte de ator, assim, aconteceu tudo em Apocalipse Now. E a mulher dele, ela estava filmando os bastidores, e aí ela teve esse documentário pelo qual ela ficou reconhecida, depois tem outros trabalhos e tal, mas por causa desse trabalho dela como documentarista. Ela escreveu livros também, até Sim. ele elogiou, falando, minha mulher escrevia muito bem, os livros dela são ótimos, assim. Que bonitinho. Dá pra sentir que ele sente muita falta dela realmente, que é uma companheira de uma vida. Ele falou, acho que foram 60 anos juntos, então é muito tempo. E aí ele falou um pouco sobre o otimismo que ainda tem nele. Pra quem já viu Megalópolis, eu assisti Megalópolis já, ele vai estrear agora amanhã nos cinemas. É um filme muito otimista, assim, apesar dos pesares, apesar de trazer uma sociedade que é meio complicada, que traz empecilhos, ele é otimista pro futuro em relação ao que pode ser da nova geração, dessa relação com os filhos, o que a gente está criando para os nossos filhos. E é interessante ver essa visão dele, apesar de tratar muito de tragédias, né? Nos filmes dele tem muita tragédia, tanto esses filmes antigos como no próprio Megalópolis, que é o mais recente. Então ele falou um pouco sobre isso, sobre como as tragédias também ajudam a moldar e ajudam a gente a pensar nesse otimismo e a pensar nesse futuro de como pode ser a situação que a gente tanto almeja. Vamos ver esse trechinho dele comentando um pouco sobre isso. Tragedy, those, you know, we lose our parents, we lose our grandparents, some few, now less
and used to lose their children, which is the worst tragedy you can experience. And we know that somehow the art that celebrates the human condition is beautiful, because in the end, I don't think any of us would rather be a stone with no feelings, that grief is the price you pay for love. And that we are willing to grieve, because to be a human being is such a beautiful experience, and tragedy celebrates that. So that's the way I view tragedy, whether or not films that I've made so often, especially when I was young, were based on books that I didn't write, and I had to try to interpret them. But in the end, I know that tragedy is a celebration of the human spirit and beautiful. So that's my answer to you. Thank you. Caramba, hein? Que honra o pessoal que esteve lá. Eu vi um monte de gente, né, fazendo o seu resumo, o apanhado. Mas aqui eu acho que vieram todos os assuntos, hein, Caio? Você caprichou. Foi. A gente tentou eu tentei não gravar tudo para não ficar aquela coisa chata de ficar assistindo a palestra pelo celular, mas pelo menos algumas coisas deu para trazer por aqui. Teve muita coisa, foi 1h30 para mais de conversa. Ele falou um pouco sobre tudo, falou sobre política, falou sobre basicamente qualquer assunto que ele queria, porque às vezes ele desviava um pouco a pergunta para seguir o caminho que ele estava a fim de comentar sobre um assunto, inclusive Dom Pedro II. Mas foi muito bacana e foi muito legal ver a perspectiva de alguém que é tão grande, tão renomado e que ainda assim está se renovando, está tentando fazer algo diferente. Produtivo, né? E que ele tem esse problema com Hollywood desde a época de Apocalipse Now, né? Então a gente vê que Megalópolis, que ele também pagou, que ele também está com dívida para poder pagar o filme, que ele teve que vender a fábrica vinícola, a vinícola dele. Teve é. todo um BO aí. Aí é interessante ver que ele ainda está animado, que ele ainda tem essa disposição de ter uma conversa sobre cinema, sobre arte, sobre o que as pessoas tiverem a fim de conversar. Então foi bem legal mesmo, foi uma aula do mestre, como você disse. Então vamos recapitular o serviço aqui. Sexta-feira, 7 horas, é isso, Caio? 7 horas da noite teremos o Flow. Igor conversando com Francis Ford Coppola. Vocês aguardem. Vai ser o único podcast deste Brasil que terá esse acesso, que vai ter esse tete-a-tete com esse grande diretor. E depois desta exibição, vocês venham aqui para a Flow News, pois eu e Daniela teremos um presente para vocês.